A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Todos vivendo aqui. Feliz ano novo para todos vocês. Espero que vocês tenham passado um ano novo na presença do Senhor, um ano novo cheio do Espírito Santo. E foi muito bom esse tempo que eu passei com minha família. Muito bom a gente estar do lado dos nossos familiares com quem a gente ama, mas eu fiquei com muita saudade aqui de vocês. E você, pastor Alexandre, como foi teu ano novo? O ano novo foi um ano abençoado, 2025 foi abençoado, 2026 Também. bem dobrado, para a glória de Deus. E sim, porque com Deus a gente vai derrubando as barreiras, né? E Deus é tremendo na nossa vida, Deus nos guarda, nos protege, nos dá livramento. O tempo não é muito bom, não é? Muitos rumores de guerras e tudo, mas que quem está com o Senhor persevera, né? Não tem que estar com o Senhor, não tem tempo ruim, não. Pode vir chuva, pode vir neve, pode vir sol, que tiver, tá tudo bom, tá tudo bem. É isso aí. Quero agradecer aqui a presença da pastora Sônia, da pastora Valdemar, Rosana e da Luana, e especialmente aqui o pastor Vladimir, o profeta Vladimilson, que está aqui conosco pela primeira vez, o primeiro nosso culto lá em 2026, começando com chave de ouro. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês. E eu tenho aqui a palavra que vou deixar aqui para a meditação, que está em Mateus 11, 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ele não pede para a gente chegar forte, pronto, ou com tudo resolvido em nossa vida. Ele mesmo fala: Vinde a mim os que estão cansados, os que estão com o coração aflito, com alguma coisa na nossa vida que não está certo. Então, ele pede que você venha do jeito que você está. Mas o inimigo ele é tão sujo que ele tenta desfazer essa palavra do Senhor e colocar coisas na nossa mente para a gente sempre dar uma desculpa. Não, quando eu tiver assim, assado, eu vou para o Senhor. Quando eu me consertar, eu vou para Deus. Eu não estou preparado. Então, assim, são desculpas que o inimigo ele colocar na nossa mente para a gente, para tentar desfiar o foco, para tentar a gente não encontrar o caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor também diz que toda a autoridade foi dada no céu e na terra, está lá em Mateus 28, 28, em Lucas 10, 19, também tem um decreto lá que ele fala: o decreto que o Senhor já nos deu toda a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, quando o inimigo vinha com força, trazer essas palavras, esses pensamentos em nossa mente, a gente tem toda a autoridade na terra e no céu para poder mandar esses capirotos correrem. Amém? Então é isso, palavra para meditação. Eu quero agradecer aqui a presença do profeta Vladimilson, que já está aqui. E vamos só estar orando para a gente dar início ao nosso culto também. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, é na autoridade do Senhor Jesus, Senhor, que nos colocamos mais uma vez na Tua presença, ó Pai, querendo nos revestir, Senhor, com Tua armadura espiritual, Pai, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos cola com Tuas mãos poderosas, Senhor. Abençoa, Senhor, este culto, cada pessoa que aqui está, aqueles que devam assistir esse culto, Pai, e abençoa, Pai, de uma maneira especial a vida do profeta, Pai, que está aqui, Senhor, para trazer uma palavra do céu, Pai, para os Teus filhos. Ó, Senhor Deus, reveste esse culto, Pai, com Teu sangue, que anjos tenham sido liberados, Senhor, a nosso favor, para estar aqui guardando a conexão, guardando com os computadores, os celulares, Senhor, que nada venha, Senhor, nos distrair, Pai. Reveste-nos, Senhor Jesus Cristo, de poder, Senhor Jesus. Reveste-nos, Pai, com tua força. Reveste-nos, Senhor, com tua magnitude, Senhor. E obrigada, Espírito Santo, por se fazer mais uma vez presente neste culto. Eu só quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profeta, pode ficar à vontade, pode se fazer presente aqui no nosso culto. Eu quero agradecer mais uma vez. E, profeta Vladimilson, acho que deu uma saidinha, já tá voltando. Já tá aí. Profeta, pode ficar à vontade, viu? Você tem toda a liberdade. Deixa eu ligar o microfone.
por favor. Acho que ele teve problema na conexão, mas ele vai retornar. Em nome de Jesus. Amém. Sangue de Jesus tem poder. Essa conexão está conectada com o reino celestial, para a glória de Deus, está conectada com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Sangue de Jesus tem poder neste culto online para as nações, para a glória de Deus. Nada vai impedir o que Deus tem para cada um de nós. Deus é grande, Deus é maior, Deus é poderoso. Deus, glória a Deus. Bota ele como ele está como organizador, ele. Pode clicar aí, profeta, no microfone embaixo do lado esquerdo. É forte o que Deus tem para nós, viu, hoje? O que Deus tem para nós é bem maior. Aleluia. Eita agora, pastor Alexandre. É coisa grande, Jesus. Não, clique, não está escutando, não, profeta. Tem que ligar o microfone. Sim. É desligado o microfone. Agora okay. Certo. Ok, Perfeito. glória a Deus. Eita glória, Jesus. Graças a Deus. É o momento, né? Da administração da palavra, né? Sim, pode ficar à vontade. Amém, amém. Glória a Deus. Espero que todos consigam nos ouvir perfeitamente. Daqui é o profeta Vladimilson Barrote, a partir da África, né? Como os brasileiros falam, da África, né? Angola, líder do Ministério Internacional e Embaixada do Reino. Nós estamos aqui em Benguela, amém? Escritor também, casado, e estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, partilhar do conhecimento das Santas Escrituras até a todos os irmãos que estão aqui presentes. E também quero agradecer especialmente o convite por estar aqui. Agradeço pelo convite à serva de Deus, a mulher de Deus, Fabiane, e a pastora Alexandra, né? Se assim eu posso pronunciar. Grato pelo convite, e eu acredito que este dia estava marcado. Este dia não foi uma coincidência, não foi, foi algo que Deus marcou. Existem coisas que nós marcamos e existem coisas que Deus marca. Quando Deus marca, o que acontece não será natural, será sobrenatural. Então, grato pelo convite, grato mesmo. E também quero agradecer pela sua audiência, você que está aqui presente neste culto online, culto global. Não importa o país onde você está, eu acredito que a mão de Deus vai chegar até você, não importa a distância. Distância nunca foi uma barreira para o poder de Deus. E nunca será uma barreira. Então, a mensagem que eu trago hoje aqui, o meu tema é o Espírito Santo nas Escrituras. Amém? Esse é o tema da minha ministração, o Espírito Santo nas Escrituras. Nós aqui vamos abrir dois textos. O primeiro texto que nós vamos abrir é de Gênesis capítulo 1, versículo 2,
E o segundo texto será Atos capítulo 1, versículo de número 8. Amém? Vou repetir. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, nós escolhemos um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, não é? Cristo, o Espírito Santo nas Escrituras, não é? Nós sabemos que as Escrituras é a palavra de Deus, né? E tem o seu canon. O canon das Escrituras é a Bíblia. E ela está dividida pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Então escolhemos um texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não saia daqui, você vai ser impactado através dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2. Uau, quem encontrou, glória a Deus. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora vamos abrir Atos capítulo 1, versículo de número 8. Uau! Uau! Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Comenta: eu sou testemunha de Cristo. Será que alguém é testemunha de Cristo? Glória a Jesus. Então, nós abrimos aqui dois textos muito importantes como sustentação da nossa mensagem, que é o Espírito Santo nas Escrituras. Nós temos o Antigo Testamento, não é? Que no hebraico é o Tanar, né? A Bíblia Tanar, que é a Bíblia hebraica, não é? O Tanar é constituído pelo o Nevim, Ketuvim e a Torá, não é? Temos a Torá, que são os 5 livros de Moisés, Pentateuco, não é? Temos também os Nevim, que são os livros proféticos, tanto como os profetas maiores e menores, e temos o Ketuvim, que são os livros históricos e poéticos. É assim que foi composta o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ela foi toda ela escrita em hebraico. Entenda, a Bíblia não é um livro, as Escrituras Sagradas, o canon das Escrituras não é um livro que caiu do céu até as nossas mãos, não. A palavra de Deus, a Bíblia, foi um livro escrito por 40 homens e 40 homens inspirados por Deus. Ela contém 66 livros de autoridade, livros inerrantes, que não contêm falhas, livros sem defeitos. Isso torna o canon das Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a Bíblia não é um livro que caiu do céu. A Bíblia é um livro que contém a revelação de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, nós não conseguimos estudar a Deus. Nós estudamos o que Deus falou conosco. O que Deus fala conosco? Deus falou conosco através da sua palavra. Aleluia. Então, por que o profeta está a dizer que a Bíblia não é um livro que caiu do céu até nossas mãos? Por quê? Porque a Bíblia foi um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus. E esses homens inspirados por Deus, eles escreveram inspirado por Deus numa sociedade, numa época, numa cultura e num tempo. Por isso é que não é um livro que caiu do céu já pronto. Não. Foi escrito por homens. Então, nós vemos também, a Bíblia está dividida com o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos ali os evangelhos, não é?
que apontam para Cristo, a obra de Cristo, a encarnação de Cristo, a autobiografia de Cristo, lá em Lucas. E nós encontramos epístolas, o livro de Atos, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos as epístolas paulinas, e encontramos as epístolas gerais, e encontramos também, por último, o livro profético, que é assim que está constituída a Bíblia Sagrada. Todos os livros que estão dentro do canô das Escrituras são livros inspirados por Deus, são textos no original perfeitos, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Por isso é que quando Deus levantou Filipe para ajudar aquele homem a entender as Escrituras, a primeira questão que Filipe faz para aquele homem é: entendes o que lês? Por quê? Porque o que aquele homem estava a ler é perfeito. As Escrituras é perfeita. É inerrante, tem autoridade. Mas será que a pessoa que lê tem o Espírito Santo para poder entender o que ele lê? Sem o Espírito Santo, fica complicado nós entendermos. Porque o Espírito Santo, ele vai nos trazer, vai nos ajudar, mediante aos métodos de interpretação corretos, como a exegese bíblica e como a hermenêutica, vai nos ajudar a entender. O Espírito Santo nos dá o entendimento espiritual. Nós escolhemos no Antigo Testamento esses dois textos. Nós temos algo muito forte aqui. A primeira palavra que aparece na Bíblia, no original, é Bereshit bara Elohim, que significa: no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Elohim é Deus no plural. No hebraico, quando uma palavra termina com him, é plural. Então, nós vemos ali a palavra Elohim apontando para a unidade composta, a trindade. Por isso é que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus fala o quê? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, que o Espírito estava presente na criação. A palavra estava presente na criação. Aleluia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, que só existe estrutura na terra por causa do Espírito Santo. Se amanhã no planeta, é por causa do Espírito Santo. Porque a terra, o planeta, estava sem forma, estava sem estrutura. Quando o Espírito Santo pairou sobre a terra, o Espírito Santo trouxe a estrutura sobre a terra. Antes do Espírito Santo pairar sobre a terra, só existia uma ordem divina. A terra existia por causa da ordem divina. O Verbo cria todas as coisas que existem, mas não existia estrutura. Da mesma forma que a terra é sem estrutura, só ganha estrutura quando o Espírito Santo paira, também isso aponta para o homem. O homem só é transformado quando o Espírito Santo paira sobre a vida deste homem. Ou seja, antes do Espírito Santo pairar na vida de alguém, ou seja, essa pessoa tinha uma vida sem forma, tinha uma vida sem estrutura espiritual. Então, quando essa pessoa se converte, recebe Jesus Cristo, automaticamente ela ganha estrutura, a plenitude divina na sua vida. Aleluia. Da mesma forma que só existe estrutura no planeta por causa do Espírito Santo, só existe transformação
completa através do Espírito Santo. Aleluia. Só existe estrutura através do Espírito Santo. Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Como é que Deus conhecia Jeremias antes de ser formado? Porque o homem é formado pela carne e criado pelo Espírito. Jó, capítulo 33, versículo 4. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos fez no Espírito. Quer dizer, antes de... O homem não é formado, não é criado no ventre da sua mãe. O homem é formado no ventre da sua mãe. Se você ler o livro de Salmo 51, o salmista vai dizendo: em pecado eu fui formado no ventre da minha mãe. O salmista não disse que em pecado eu fui criado. Nós já somos criados no Espírito. Porque o Espírito de Deus nos fez no Espírito. Então o que Deus vai fazer é Espírito no Espírito. Deus nos fez no Espírito. O habitat natural do homem não é a terra. O habitat natural do homem é os céus. Porque para Deus fazer o homem, ele pegou no espírito do céu e no pó da terra. Juntos tornaram-se que alma vivente. Quer dizer que nós na terra não é a nossa casa. A nossa casa é lá. Porque é de lá de onde nós viemos. Ei, xaramandele badarabachata. O Espírito Santo aparece no Antigo Testamento como fonte de vida. O Espírito Santo deu vida na criação. Onde não existia estrutura, o Espírito Santo trouxe a estrutura. Só existia água sobre a terra e o Espírito Santo trouxe a estrutura sobre a terra. Oh, ei, Jesus. Oh. E aí tem um segredo espiritual muito forte. Aonde Deus lança a palavra, o Espírito paira. Quer dizer que o Espírito andou debaixo da palavra de Deus. A palavra foi lançada e o Espírito pairou sobre a terra. Aí tem um segredo espiritual. Para quem deseja operar nos dons espirituais, tanto na cura, no dom de milagre, na profecia, nos outros dons espirituais, você precisa pegar essa revelação. Para você operar nos dons espirituais, para que o Espírito Santo opera numa ministração, tem que ter palavra e tem que ter adoração. Por que antes de nós orar por milagres, de nós pregarmos a palavra, nós primeiro adoramos a Deus? Por quê? Porque a adoração cria uma atmosfera espiritual e essa atmosfera espiritual produz um ambiente celestial. E esse ambiente celestial resulta em quê? Palavra transformadora, milagres, cura, libertação. Então, curas e milagres é o resultado de onde a palavra foi lançada. Porque o Espírito Santo opera a cura através de nós, opera o milagre através de nós, aonde a palavra foi lançada. Será que alguém entendeu? Aleluia. Entenda, no Salmo 51, a única coisa que o salmista Davi pediu para que Deus não lhe tirasse era o Espírito. O salmista disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não retiras de mim. Foi a única coisa que ele pediu para que o Senhor não retirasse dele, o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é precioso. O Espírito Santo é a fonte de toda a vida. Sem o Espírito Santo operando em nós, nós estamos mortos espiritualmente. Efésios 2, versículo 1. Só teremos uma comunhão plena com Deus através de uma vida
com substância na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de toda revelação. O Espírito Santo é a fonte de todo poder. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele tem atributos pessoais e atributos divinos. Quais são os atributos divinos do Espírito Santo? Ele é omnisciente, omnipotente e omnipresente. Ele é eterno. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Lembra quando Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo? Pedro diz: vocês pecaram contra o Espírito Santo, vocês pecaram contra Deus. Lembra no livro de João, quando Jesus Cristo disse que eu vou para o Pai, mas vos enviarei o outro Consolador. A palavra outro que aparece aí no Novo Testamento, no grego é allos. Allos, allos. Allos significa outro do mesmo tipo. O verbo que aparece aí não é heteros. Heteros é outro diferente. A palavra que aparece aí é allos, outro do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza divina. Cristo estava a dizer que o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, o advogado, ele tem a mesma natureza divina que eu tenho. O Espírito Santo se entristece, tem emoções. Vai ler o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo tem vontade. Vai ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Isso é vontade. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala. Fala. Que texto, profeta? Vai ler o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. A Bíblia fala que é pelo Espírito de Deus que nós recebemos o testemunho interior. Que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que realmente somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Vai ler o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 11, que aponta que na cultura hebraica, o coração representa o espírito do homem. Então, aonde tiver o coração do homem, está o espírito dele. Então, o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos aconselha. Ele tem 7 espíritos. De acordo com o livro de Isaías, capítulo 11. Creio eu 11, né? A 3, versículo 3, não estou errado aqui. Fala sobre os 7 espíritos de Deus. O conselho, a fortaleza, a sabedoria. O Espírito Santo fala a nós. Muitos é que têm dificuldade para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Quem já leu o livro do pastor Benihim, Bom Dia Espírito Santo, vai entender muito sobre comunhão com o Espírito Santo. Benihim conta que quando ele acordava, ele cumprimentava o Espírito Santo, saudava o Espírito Santo, ele dizia Bom Dia Espírito Santo, e o Espírito Santo respondia a ele. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo está presente em nós. Aleluia. O Espírito Santo está presente em nós. E no Novo Testamento, o Espírito Santo vai aparecendo lá em Atos 2, não é? No cumprimento da profecia que o profeta João profetizou, que Pedro vai confirmando. Atos capítulo 2, versículo 17. Vamos chegar até ali, isso é muito forte. Atos 1:8 fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós vamos receber poder, ou seja, quando alguém recebe o Espírito Santo e vive
em tempos de comunhão com o Espírito Santo, ela recebe poder. A palavra poder que aparece aí no Atos, no grego significa dinamis. Dinamis significa poder. O poder é a capacidade divina da manifestação da presença de Deus. Ou seja, aonde houver a manifestação da presença de Deus, ali haverá o poder de Deus. Todas as vezes que Deus se manifesta, ele se manifesta de forma poderosa e de forma gloriosa. Esse poder é uma autoridade divina. Aleluia. É uma ação soberana, externa do Espírito. Quando a Bíblia está a dizer, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, quer dizer que a ação soberana e externa do Espírito Santo vai se manifestar no meio do seu povo, no meio dos apóstolos, no meio dos filhos de Deus. Será que alguém acredita que o Espírito Santo vai se manifestar de forma poderosa e gloriosa? Não, olha, a distância não é barreira para o poder do Espírito Santo. Aí onde você estiver, abre o teu coração. O Espírito Santo vai agir de uma forma poderosa e gloriosa na sua vida. Automaticamente, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, aponta e nos remete à promessa de Joel 2 e de João capítulo 14, versículo 16. A palavra testemunhas no grego significa mártires. Aqueles que falam da palavra. Ou seja, aqueles que falam do que viveram e experimentaram pelo Evangelho. Nós seremos testemunha. Quando? Primeiro o quê? Primeiro vamos receber o poder do Espírito Santo e depois vamos quê? Ser testemunhas. Depois de ser testemunha, vamos quê? Vamos experimentar quê? Vamos missões aos confins da terra. Então, você não pode ir numa missão sem que do alto você seja revestido. Como assim, profeta? Não se entra numa missão sem o revestimento do Espírito, sem o poder do Espírito Santo. Por isso é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, que não é por força. Paulo fala o quê? E quando eu fui ter com vocês, eu não fui só com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Antes de nós entrarmos para uma missão celestial, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Deus nos despe de misericórdia. Nos despindo de misericórdia, Ele nos retira a roupa do pecado. Cristo nos veste de roupa de glória. Ele nos coloca a roupa de glória. Aquela roupa de pecado, Jesus Cristo vestiu na cruz. Ele vestiu na cruz roupas de escravo. Aquela roupa seria para nós. E o Espírito nos reveste de poder. Deus nos despe de misericórdia. Jesus nos veste de graça. E o Espírito Santo nos reveste de poder. Nos reveste de unção. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai descer na sua vida. Antes que a missão de Deus se cumpra na sua vida, o Espírito Santo vai descer. Antes que o avivamento entre na sua família, o Espírito, o revestimento do Espírito vai descer sobre a tua vida. Antes que a unção paira
sobre o teu país, sobre a tua cidade. O Espírito Santo vai te revestir de poder, de unção. Oh, barabashira mandalabadaha. Eita, que a palavra foi poderosa. A palavra foi forte. Oh, Jesus. Muitos não entenderam que antes da missão e o revestimento, antes dos apóstolos começaram as missões apostólicas, antes deles irem para os confins da terra, primeiro eles começaram no cenáculo. Cenáculo não é lugar de missão, cenáculo é lugar de revestimento. Antes de você ir para os confins da terra, você precisa do revestimento do Espírito Santo. Olha para aquela mulher Catricuman, uma mulher que era revestida do poder do Espírito Santo. Tinha uma intimidade muito forte com o Espírito Santo. Numa das suas cruzadas, pelo que eu já pude ver nos seus testemunhos, numa das suas cruzadas, ela estava orando, buscando o Espírito Santo, e ela já estava atrasada para a cruzada, ela estava buscando o Espírito Santo na sua casa, e o povo estava à espera da cruzada. Ela saiu da sua casa, ela parou e o trânsito estava muito encurralado, o trânsito estava cheio, e ela estava no semáforo. Ela recebeu ligação dizendo que, serva de Deus, já está acontecendo um milagre mesmo diante de você chegar, os cegos já estão a ver, os paralíticos já estão a chegar. Ou seja, antes de Catricuman chegar no local da cruzada de milagres, milagres já estavam acontecendo. Ei! Essa dimensão só é possível quando nós buscamos verdadeiramente o revestimento do Espírito Santo. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo, começou a chorar como bebê, não conseguiu se explicar por que está a chorar, de repente começou a chorar. É o Espírito Santo constrangindo a sua alma, o impacto do poder do Espírito Santo chegando na sua alma. Oh, Ribachala Mandelebros. Catricuman foi uma mulher que buscava o Espírito Santo com profundidade. Ela orava horas e horas na presença de Deus. Quando temos uma comunhão profunda com o Espírito Santo, milagres serão fácil como respirar. Cura será fácil como respirar. Esse é o tempo. Esse é o tempo de demonstrarmos o poder do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Olá, muitos só se focam em outras visões escatológicas sobre os sinais dos últimos tempos. Haverá fome, haverá grande tribulação, haverá aquilo, haverá aquilo. Mas se esqueceram que a dispensação do Espírito sobre toda a carne é um dos sinais escatológicos para a vinda de Cristo. A Bíblia fala que antes que chega o dia do Senhor, a vinda do Senhor, acontecerá esses sinais. Os jovens vão profetizar e os velhos terão sonhos. Esse é o tempo de entrarmos na frequência profética e experimentemos a revelação do Espírito Santo. Desde Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo aparece como
agente da criação, como revelação, como capacitação, como regeneração e como santificação. É assim como o Espírito Santo atua na Bíblia. Ele vem produzindo isso. Ele é Deus. E foi o agente da criação, revelação. Ele revelou, capacitou, regenerou e santificou. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. É igual ao Pai e ao Filho. Coigual e coeterno. Já estou terminando a minha mensagem. No Antigo Testamento, o Espírito aparece como o quê? Como Ruach. Uns chamam de Ruach, não é? Escreve-se Ruach. Ruach. Ruach Adonai. O Espírito do Senhor. Ele aparece como Ruach no Antigo Testamento. O termo hebraico Ruach possui 3 sentidos principais, como vento, fôlego e espírito. Lembrando, em Atos 2, o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso. Lembrando que o Espírito Santo soprou sobre o homem e o homem ganhou que é o fôlego de vida. Então, vento, fôlego e espírito são as palavras que trazem sentido ao verbo no hebraico ruach. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ruach Elohim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ruach Elohim. A palavra pairava no hebraico significa merashefet. Merashefet. Merashefet indica um movimento contínuo, cuidado, intenção. Ou seja, merashefet podemos dizer que é operar, a operação. Quer dizer que o Espírito Santo operou sobre as águas. Ele que deu a estrutura sobre as águas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece como doador da vida. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito Santo é fonte da vida humana. Porque ele estava presente na criação do homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacita líderes e profetas. Juízes capítulo 3, versículo de número 10. Juízes capítulo 6, versículo 34. O Espírito Santo capacitou pessoas para a missão, para a liderança, para a libertação. Números capítulo 11, versículo 25. O Espírito Santo concedeu inspiração profética aos profetas. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, aparece também como a promessa escatológica. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27. Porém, dentro de vós, meu Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No Novo Testamento, o Espírito Santo aparece, né? Como pneuma. Agion. Pneuma. A palavra pneuma significa vento, sopro e espírito. Que faz quê? Ela enfatiza a vida e o movimento e presença ativa. João capítulo 3, versículo 5 a 8. O vento sopra onde quer que ele vá. Então, Jesus Cristo associa o Espírito Santo ao Novo Testamento. O Espírito Santo
aparece no Novo Testamento na vida e no ministério de Jesus. Na concepção, Lucas capítulo 1, versículo 35. Na unção ministerial de Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 18. Na expulsão de demônios, Mateus capítulo 12, versículo 28. Quer dizer, a Bíblia fala que o Espírito levou Jesus até o deserto. Então Jesus agia em plena comunhão com o Espírito Santo. Aí revela o quê? O modelo trinitário de ministério. O Espírito Santo aparece na igreja primitiva. Glória, glória, glória a Deus. Então, o Espírito Santo aparece na igreja primitiva, Atos 2, não é? Nos Pentecostes, que foi o cumprimento direto de Joel 2. O Espírito Santo aparece na salvação, Romanos capítulo 8, versículo 1 a 16. Ele traz a regeneração, a adoção, a santificação e o testemunho interior. O Espírito Santo do Novo Testamento aparece nos dons espirituais e no fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer ter um relacionamento profundo conosco. O Espírito Santo quer fluir em nossos ministérios. O Espírito Santo quer fluir em nossas vidas. Eu quero ouvir você abaixar a tua cabeça e você a orar, a pedir. Você peça algo ao Espírito Santo. Peça alguma coisa ao Divino Espírito Santo. Eu não sei o que você vai pedir, mas peça alguma coisa ao Espírito Santo. Ligada lavadia. Rouca la mandelebros. Ei, talabaya brahas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O Espírito de Deus se mova na sua vida. Que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais para que você possa ver os mistérios de Deus, a revelação divina. Que o Espírito Santo ativa os teus sentidos espirituais. Arabashalamandelebrós. Ei, arabadia roxatalamandelebros. Marabashatalamandelebros. Recalamandelebras. Legroxataladia. Legaramachata. Irmã Taína, o Espírito de Deus me disse que Ele está colocando um azeite novo sobre a tua cabeça. Irmã Taína. Marabashatalabadia. Lerebuchataladia. Marabashatalamandelebros. Oh, Shiribadaha. Irmã Taína, eu quero orar por você. Há uma unção renovadora que vai entrar sobre a sua vida. O Espírito Santo está ministrando sobre mim. Ele está colocando um azeite novo sobre a tua cabeça. Você vai vencer as batalhas espirituais que você está enfrentando. Oh, aleluia. Jesus, amém.
Rabas. Coloca a mão sobre a tua cabeça, irmã Taina. Taina. Oh, Jesus. Essa unção vai fazer diferença na sua vida. Oh, Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Marabashatalamadelebros. Oh, Jesus. Baruch Hashem, Adonai. Baruch Atat Adonai. Urabashatalaha. Receba agora na sua vida. Receba em nome de Jesus. Sharabadaha. Jesus' mighty name. Estou a ministrar agora a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que está debaixo dessa palavra, receba a unção do Espírito Santo. Amados, quando eu comecei a entender logo no início da minha caminhada cristã, que nós precisamos procurar buscar mais do Espírito, menos de nós e mais do Espírito. Eu ficava muitos e muitos longos tempos e substância na presença com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começou a me usar, eu vi o Espírito Santo curando doentes. Deus me usando para libertar pessoas, macumbeiros, pessoas que foram buscar obras de bruxaria. Aqui isso em África é muito constante, né? Pessoas que vão buscar um feitiço, uma macumba para fazer pessoas serem libertas. Em 2022, Deus me usou para libertar uma adolescente de 14 anos, que ela foi procurar um tipo de bruxaria muito elevado aqui em África. Deus me usou para libertar aquela jovem. E ela tinha um mestre na bruxaria. E esse mestre se envolveu com ela sexualmente, para que o próprio espírito da bruxaria entrasse para aquela miúda, para aquela adolescente. E ela começou a ser usada no mundo das trevas. Ela estava para ser consagrada como uma rainha no mundo das trevas. Mas só que Deus tinha um propósito grande na vida dela. E ela participou num dos nossos cultos. Ela foi uma libertação que talvez uma das libertação que mais me impactou. Porque você imagina várias pessoas a pegarem uma menina, né? Porque era muita força. Ela derrubava as cadeiras, partia as cadeiras. Era muita força. Os espíritos, ela tinha muita força. E tinha que ser várias pessoas a lhe pegarem. Ninguém conseguia lhe pegar. Mesmo várias pessoas a pegando. Só o poder de Deus conseguiu lhe segurar e libertar completamente a vida. Aleluia. Quando nós buscamos profundamente o Espírito Santo, com substância, com fervor, nós vamos experimentar coisas que os nossos olhos nunca viram, coisas que os nossos ouvidos nunca ouviram. Deus já me usou em 2021 para a ressurreição de mortos. Aqui nesse meu livro, Dimensão Profética, o último capítulo, eu conto testemunhos de milagres criativos, milagres extraordinários que já aconteceram no meu ministério. Esse capítulo aqui. Milagres fortes que Deus já me usou. Ressurreição de mortos, múltiplos milagres. Quando eu comecei a entender que nós não podemos buscar o Espírito Santo quando queremos. Eu vou orar quando eu querer, quando eu achar, quando eu... Não, nós temos que buscar o Espírito Santo com profundidade. Eu só vou entrar na oração, eu só vou buscar Deus, eu só vou estar no culto, só quando eu quiser. Não, olha, o Espírito Santo
para que o Espírito Santo opera na sua vida, você tem que ser dependente ao Espírito Santo. Não seja um servo de Deus ou uma serva de Deus independente. Não. Seja uma serva de Deus, um servo de Deus dependente ao Espírito Santo. Tem pessoas independentes. Não, o Espírito Santo não trabalha quando uma pessoa se torna independente espiritualmente. Não, você tem que ser dependente do Espírito Santo. Você tem que estar no centro da vontade do Espírito Santo. O que você está a fazer, o Espírito Santo quer. Aleluia. O que você pretende fazer, planejar esse ano, o Espírito Santo quer. Fala com o Espírito Santo vai te dar, ele é o Espírito de sabedoria. Ele nos dá automaticamente, quando o Espírito de Deus nos reveste, nós recebemos o quê? O impacto do Espírito através das 7 manifestações do Espírito de Deus. Temos que buscar o relacionamento com o Espírito Santo para nós ouvirmos o Espírito Santo. Aleluia. Há uma unção profética que eu vou liberar para todas as pessoas que estão aqui. Eu sinto isso. Eu tenho que entregar essa unção. Eu tenho que entregar essa unção. Essa unção. Eu tenho que liberar para alguém que está conectado. Oh, Jesus. Leire bachata la mandelebros. Marabachata la mandelebros. Oh, Jesus. Sarabachata la. Recebe essa unção na sua vida. Em nome de Jesus. Charamandelebros. Eu estou a ver, Deus está curando uma mulher. Essa mulher tem um ataque espiritual no seu ventre. É como se fosse um espírito que está atacando o ventre, bloqueando o ventre. Eu estou vendo isso. O Espírito de Deus está tocando sobre esta mulher. Ei, Jesus, thank you, Lord. Jesus. Marabashata la mandelebros. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Rica lavada. Irmão Rony, eu vejo você no reino espiritual. Eu vejo você num monte. Você a orar num monte. Eu vejo você a orar num monte, dentro da visão. E nesse monte, é um monte muito alto. Eu vejo dentro dessa visão. Sonhei esta noite assim, amém, amém. Eu vejo isso dentro dessa visão, você orando no monte, e Deus falando com você. É como se fosse que há uma batalha espiritual que você está enfrentando na sua vida, entre a vida pessoal e o chamado, é isso que eu estou a ver. Deus tem ministrado, é verdade, ele está falando, a confirmar. Deus tem ministrado muito para você sobre o chamado, há algo grandioso na sua vida. Ei, essa visão que você teve é um testemunho profético do que Deus irá fazer na sua vida em 2026. Porque eu estou a ver 2025, você enfrentou muitos ataques espirituais. Eu estou a ver no mês de setembro, dia 21 de setembro, nesse mesmo dia, você estava dormindo. E quando você estava dormindo, você recebeu tipo visitações em sonhos. É como se fossem ataques espirituais. E essas batalhas espirituais que você estava enfrentando, começou a travar algumas áreas da sua vida. Começou a travar. Mas essa visão do monte que você teve, essa visão, é algo muito profético. Isso é profético. Obrigado, Espírito Santo. Isso é profético. Oh. Isso é profético. Oh, Jesus. E a glória de Deus a se manifestar nesse monte.
O monte é lugar de treinamento. Deus está te treinando. Deus tem falado muito acerca disso. Jesus, mighty name. Oh, Jesus. Oh, Brahadia, Brahas. Há muitas batalhas, Ron. Eu vou orar por você. Tem azeite aí ao seu lado, Ron? Tem azeite? Irmã Andreia, há uma bênção na tua direção, irmã Andreia. Há uma bênção vindo na tua direção. Essa bênção, esse ano, há uma bênção. Você está orando por um propósito, irmã Andreia. Você está orando. Você está orando. E eu vejo como se fosse uma assinatura, um documento assinado. Isso é bênção. Irmã Andreia, você está orando. Eu estou a ver, quando estou a ver você, eu estou a ver você na posição de oração. Não deixa o diabo fracassar a tua vida com Deus. Continua nessa posição de oração. A posição na oração nos leva na dimensão da oração. Toda posição chama elevação. Toda atitude chama altitude. Aleluia. Jesus. Jesus. Pastora Alexandra, há um manto novo. Eu vejo Deus a te cobrir com um manto novo esse ano. Um manto novo. Um manto novo. Esse manto é sagrado. Um manto novo. Um manto novo. Irmão, Ron, tem aí azeite? Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Coloca o azeite, um pouco de azeite sobre a tua cabeça. Jesus, mighty name. Jesus, mighty name. Amém. Pastor Alexandra Maia, um manto novo. Fernando Paz, um manto novo. Um manto novo. Manto novo. Jesus. Isso é algo profético, pastora. É algo profético. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Eu oro pela tua vida, Rony, e declaro a unção de Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro a unção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor, você vai ser usado por Deus fortemente, mais ainda. Receba isso na sua vida. Que essas batalhas, essas tempestades que estão a alcançar a sua vida, sejam acalmadas em nome de Jesus. Que esse azeite permaneça na tua cabeça. Que a unção permaneça no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu terminar aqui, eu não sei se... quem tem um período de oração, né? Uma causa urgente, quer que o profeta ore por um pedido urgente, uma causa impossível. Quem está precisando de um milagre urgente, esse é o tempo, né? Não sei se eu passei da hora, não sei se eu passei da hora. Glória a Deus. Irmã, levantou a mão. Pode falar, irmã. Irmã, as pessoas que levantaram a mão, por favor. Vamos começar, irmã Ana. Pode falar? Pai, Senhor Jesus. Tem que pedir, ok? Como é que funciona? Vamos falar aqui ou tem que pedir um período de oração lá no... Como é que... Pastora Fabiana, como é que funciona, né? Não sei como é que... Aleluia. Irmã Ana está liberada. Irmã Ana, pode ligar o Amém. microfone, por favor?
Shalom, paz do Senhor. Eu queria pedir oração pela minha vida espiritual, né? Que eu estou orando para ela alavancar, né? E meu filho, que é autista, né? E eu creio na cura, eu creio no milagre de Deus na vida dele. Amém? Amém. Irmã Ana, coloca a mão sobre a tua cabeça, eu vou orar por você. Eu oro, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, no poderoso nome de Jesus, eu declaro a mão de Deus sobre a vida da irmã Ana. No poderoso nome de Jesus, eu declaro que ela receba graça, unção. Que a vida dela espiritual entra para uma nova dimensão. E que a cura entra na casa dela, a libertação entra na casa dela. Declaramos, pelo poder de Deus, distância não é barreira para o poder de Deus. In the name of Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gilberto, Pai do Senhor. Irmão Gilberto, pode ligar. Pai do Senhor. A paz. Eu estou precisando de uma oração, pastor. Eu estou 6 meses e vem acontecendo muitas coisas na minha vida, viu? Eu estou com mais de 15 dias que eu estou em cima de uma cama aqui com depressão, muita ansiedade, precisando muito de oração. Amém. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu declaro agora todo espírito de ansiedade e depressão. Sobe da vida do Gilberto em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito de depressão. Espírito de ansiedade. Eu te repreendo agora. Sai agora em nome de Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Seja liberto em nome de 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 Jesus. Todo espírito de depressão, ansiedade, caia por terra. Agora. Saia dessa cama agora. Todo espírito de depressão, toda opressão demoníaca, sai da vida dela. Sai em nome de Jesus. Declaro o poder de Deus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Amém. Diga, eu estou liberto, Gilberto. Diga, eu estou liberto. Gilberto, vai orando com o Salmos 91, amém? Vai orando com o Salmos 91. Ora com esse salmo, amém? Salmo 91, um salmo poderoso. Ora com o Salmo 91, amém? Amém. Está liberto, em nome de Jesus. Se ninguém então tem mais pedido, eu quero lhe fazer um convite para atribuir este livro, amém? Muitas das coisas que eu falei aqui na pregação, principalmente sobre o profético, sobre como o Espírito Santo atua, fala conosco, atribua este livro, né? Para quem está no estrangeiro, atribui o livro digital, amém? Porque físico só está disponível aqui em Angola, amém? Então, quem está no estrangeiro, você que puder atribuir este livro, adquira este livro digital e seja muito abençoado, amém? É um livro profético sem palavras, amém? Amém. Apóstolo, para adquirir este livro, seria através do Instagram? As pessoas podem entrar em contato com você no Instagram? Qual seria? Como seria? Pode ser a partir do Instagram também, pastora. Pode ser a partir do Instagram, né? Também um meio, né, para atribuir. Também temos aqui a semente da unção. Amém? Benção demais, meu Deus. É muito forte. Aqui é um livro que fala, não sei muito falar, só o tema já, a semente da unção. Então, para atribuir esses livros, né, digitais, exclusivos, o Instagram, né? Instagram acho que talvez seja o meio mais fácil, né? Instagram, só lá chamar nós, né? Ou as pessoas podem entrar em contato com a pastora Alexandra ou com a pastora Fabiana, eles vão encaminhar até a mim, ou pelo Instagram também. Amém. Pelo Instagram, profeta Vladimilson Barrote Ministry. Vladimilson Barrote já vai aparecer ali.
Amém. Amém. Apóstolo, eu gostaria de depois, se o senhor fazer uma oração assim, eu vejo que tem muita gente aqui precisando assim, de oração, de libertação, né? Muita gente aprisionada, o que está acontecendo hoje é uma coisa muito forte, né? A depressão é uma coisa que está muito assim, chegando assim, muito forte nas pessoas, aprisionando a mente e tudo. E realmente as pessoas, só Deus para tirar essas Amém. pessoas da escravidão, não é? E eu gostaria de pedir ao senhor, assim, também, se alguém tiver algum pedido de oração, façam aqui, que o profeta depois pode fazer uma oração por todos, não é? Coletivo. Amém, Amém. profeta? Amém. Amém. Então, antes eu gostaria de fazer umas perguntas para o senhor. Gostaria de saber, o senhor falou do que como o senhor iniciou como profeta, assim, porque tem um profeta de ofício, não é, profeta? E tem um profeta que Deus levanta, não é? Então, como foi assim que chegou ao senhor ser profeta? O senhor já foi assim, fazer como foi desde o ventre ter te chamado assim, e o senhor já despertou na adolescência, sei lá, como criança. Como foi isso? Conta aqui para a gente aqui como foi esse despertamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas é uma pergunta muito forte. Neste livro eu também falo sobre isso, mas vou falar aqui, falo sobre o chamado como profeta, né? Como Deus me chamou. Sim, Há uma grande diferença entre ter o dom profético e o ministério profético. O ministério profético é o ministério do ofício de profeta. E o dom profético é um dom que é disponível para todos. Por exemplo, né, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, a Bíblia fala que todos podem profetizar. Então significa, se todos os cristãos podem profetizar, não significa que todos são profetas, não. Todos podem ter o dom da profecia, mas nem todos podem ser profeta por ofício, né? Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, Deus já me chamou como profeta, mas existem etapas do chamado, né? Primeiro, há diferença entre chamado e ministério. Tudo faz parte do mesmo pacote. O chamado é o que você é chamado e o processo que você vive. O ministério é o exercício já, não é? Então, as palavras estão ligadas. Eu eu fui chamado como profeta, né? Tenho um ministério profético. Desde a minha adolescência, fui buscando a Deus, mas ainda não era profeta. Antes de ser profeta, ou seja, antes de descobrir o meu chamado, de Deus falar comigo, de Deus me dar visão sobre o ministério, porque eu digo sempre que todo chamado carrega uma visão. Deus chamou Moisés, ele deu uma visão para o seu ministério. Deus chamou Paulo, deu a visão. Então, antes de eu receber a visão do meu chamamento divino, eu era um missionário, pregador da palavra, né? Nós criávamos grupos de oração em vários pontos, de vários lugares, pregávamos, fazíamos evangelismo na praça, né? Cresci numa igreja, né? Ou seja, nasci numa igreja, nasci já desde o berço, a minha família já é cristã, né? Na evangélica, eu vim da evangélica, participei da escola bíblica dominical, da evangélica. Então, a nossa base familiar já é evangélica, amém? Então, por isso é que muitas pessoas perguntam, profeta, como é que você se converteu? Não sei o que lá. Eu digo sempre que eu já cresci, já li, já cresci. A minha mãe é evangélica, os meus tios, todos, a família toda é evangélica, amém? Então, só que na adolescência fui me descobrindo, né? Porque eu digo sempre que todo cristão, ele precisa se descobrir no corpo de Cristo. Quando nos descobrimos no corpo de Cristo, nós sabemos a nossa identidade, amém? Então, depois de muitos anos no cristianismo, eu comecei em 2011, é onde eu comecei seriamente mesmo a servir a Deus, né?
2011, a buscar, aquele tempo era muito forte. Sou profeta desde o ventre, certo? É verdade. Mas, depois de alguns anos, desse tempo de busca, eu tive uma visão espiritual. E nessa visão espiritual estava 3 dias de jejum. Nesses 3 dias de jejum, Deus me trouxe a visão, Deus me chamou como profeta ali. Deus já me chamou como profeta desde o ventre, mas ali nessa visão eu tive a noção que era só profeta. Porque eu não era daqueles. Tem muitas pessoas que são profetas, mas ainda são emocionados, não têm a visão do ministério. Muitos se intitulam, então eu queria fugir desse título, não. Só que Deus, quando me chamou na visão, Ele falou comigo que eu sou profeta para as nações. Eu sou profeta, tudo que Deus falou comigo, muitas das coisas têm acontecido. E depois dali, muitas coisas começaram a acontecer. Minha vida já não foi mais a mesma. Mas ainda assim, depois de Deus me dar a visão, eu procurei se assentar, aprender com os homens de Deus, com os grandes homens de Deus, beber da experiência dos homens de Deus. Fiquei sentado durante anos. Só depois e durante anos. Porque depois de você achar o teu chamado, Deus te confirmar, você agora tem que sentar. Tem que procurar aprender sobre esse chamado. Sentar com um mentor, com um pai espiritual, um sacerdote, um pastor. Depois eu fui chamado, comecei a exercer o ministério. Então foi essa minha experiência, de forma resumida, pastora. Não sei se foi fácil perceber. Amém, é forte. O pastor Rogério tá pedindo uma oração. Você pode liberar, pastora Fabiana, para o pastor Rogério falar? O senhor pode falar aqui, pastor Rogério? Está liberado, pastora Fabiana? O senhor pode falar agora? Amém. Eu queria uma oração pela minha saúde só. Que eu estou passando uma batalha. Amém. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Antes de orar pelo irmão, né, a pastora Alexandra falou sobre libertação, né, sobre pessoas que, na verdade, talvez possam passar por batalhas, ataques espirituais, etc. Eu quero trazer uma revelação muito forte. Há uma grande diferença, uma revelação para todos nós aprendermos aqui. Há uma grande diferença entre opressão demoníaca e possessão demoníaca. Opressão demoníaca é quando o demônio opera dentro de uma pessoa. Isso é possessão. Possessão demoníaca é quando o demônio opera dentro de uma pessoa. Ela toma conta do coração e da mente da pessoa. Isso é possessão. Quando uma pessoa está possuída, ela já não começa a agir pelo seu próprio desejo ou pela sua própria vontade. Ela age pela vontade e desejo do próprio espírito que lhe possuiu. Nós vemos isso no endemoniado da cidade de Gadara. Não era desejo dele estar no sepulcro, mas o espírito lhe levava até lá, para ele estar lá acorrentado. Isso é possessão demoníaca. E existe opressão demoníaca. A opressão demoníaca é quando os espíritos, os demônios, operam fora de uma pessoa e é mais perigoso. Por que é mais perigoso? Por exemplo, a depressão. A depressão não é possessão demoníaca. Uma pessoa que está depressiva não está endemoniada. Ela está a viver uma opressão demoníaca e precisa de libertação. Por quê? Por exemplo, né? Uma pessoa pensar em acabar com si mesmo, né? Se posso usar o YouTube não vai cortar, o termo não vai, né? Ou seja, quando uma pessoa pensa em se matar, isso não é normal, isso aqui é opressão demoníaca. Por quê? Porque Deus nos deu o instinto de sobrevivência. Deus nos deu isso, o instinto de sobrevivência. Então, uma pessoa tentar pensar em se matar não é normal, isso é espiritual. Então, a depressão, a ansiedade, problemas de ansiedade e outras coisas a mais são opressões demoníacas, amém?
e carece, e todas as pessoas precisam de libertação também. Amém? Nós queremos orar aqui também por esta causa. Eu vou orar pelo irmão que pediu oração pela saúde, né? Oh, Jesus, thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, declarando a cura. A cura em nome de Jesus. O irmão está tem dor aonde? Sente dor? Qual é a doença? Será que pode revelar? Se sentir à vontade, pode falar, senão amém. No início do mês de novembro, eu recebi uma profecia que Deus tinha me libertado, me livrado de um infarto. E de lá para cá eu comecei a sentir algumas coisas no coração, no corpo, assim nas veias, uma dormência. Mas eu creio que Deus já me livrou disso, mas eu ainda estou com uma secura na garganta, uma tosse. E já outro profeta falou que tem um demônio que está tentando de todo jeito acabar com o meu chamado. Coloca a mão na garganta. Coloca a tua mão aqui na garganta. Mais a garganta e o coração. Coloca a mão no local da dor. Coloca a mão na garganta e uma mão no coração. Fecha os olhos. Seja curado agora. Mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Be healed. Seja curado em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado. Distância não é barreira para o poder de Deus. Seja curado. Mighty name of Jesus. Receba a cura. Receba a cura agora. In the name of Jesus. The mighty name of Jesus Christ. No poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Seja livre de toda dor, de toda doença. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Você já sonhou? Eu tenho uma pergunta. Você já sonhou como se fosse alguém tá te empurrar? Rogério. Ao você a lutar ou alguma coisa assim, alguém a te empurrar. Você já teve esse sonho? Recentemente ou que lá? Não, eu sonhei com uma pessoa que eu sei que faz trabalho espiritual contra mim. E quando você sonhou a lutar com essa pessoa, a te empurrar, como é que... Eu sonhei que eu estava andando numa rua e ela estava sentada, tipo, na calçada, tomando uma cerveja. E quando ela me viu, ela se assustou, tipo assim, ficou surpresa por ter me visto. E ela achou que tinha conseguido vencer. Foi meio assim o sonho. Porque por que eu estou a perguntar isso? Se você já teve um sonho assim, de ataque, ou a lutar, ou alguma coisa assim. Por que eu estou a perguntar isso? Porque no reino espiritual, quando eu estava a orar, é um ataque espiritual que está vindo no teu coração. Para que você comece, a tua pressão seja, o teu coração comece a bater rápido. Aceleração cardíaca e te trazer problemas de ansiedade, como se fosse sentir sufoco, falta de ar. Tá? É isso mesmo que eu estou falando. Sufoco na garganta. Okay. Parece que está fechado. O coração começa a bater acelerado. Aí o corpo começa a ficar dormente. Aí eu fico pensando que vou partir. Receba a cura em nome de Jesus. Receba cura em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Toda bruxaria caia por terra em nome de Jesus. Mighty name of Jesus. Toda bruxaria lançada contra a tua vida não irá prosperar em nome de Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Como é que está servindo? Como eu estou servindo? Depois da oração. Então, eu estava com o corpo pegando fogo, tipo de febre. Agora passou já. E eu estava com a garganta picando.
Você também estava já. sentindo a dor e depois passou depois da oração. É, isso. Glória a Deus, glória a Deus. Cura instantânea, Deus curou esse homem. Você está curado, Rogério. Essa dor nunca mais vai voltar. Você está livre, amém? Eu creio. Eu creio, em nome de Jesus. Você é um homem de Deus? Sim. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes, eu não vou ser sincero, muitas vezes Deus fala que tem um chamado muito grande comigo, mas eu fico com medo e não pratico o que ele quer. E eu sei que muitas coisas aí acabam caindo na desobediência de Deus, né? Eu fico como Jonas, vamos dizer assim. Eu fico tentando fugir do chamado. Mas eu vi Deus no mês passado, ele falou muito grande comigo e falou que se eu tentar fugir, já não vai ter mais jeito. Ele coloca outro no meu lugar e a fila anda, vamos dizer assim. Glória a Deus, glória a Deus. Há um chamado na sua vida, amém? Há um chamado. Sei. Há um chamado forte. Amém. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. E o coração, como é que está? Depois da O oração. coração tá normal agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus se distancia da terra para o poder de Deus. Da mesma forma que Deus curou o servo de Deus, Rogério, Deus também está curando você que está aqui nesta live. Você precisa de uma cura. O Senhor está tocando a sua vida. Em nome de Jesus. Marabashatalabaha. Eu não sei porquê, mas eu estou vendo dentro de uma visão espiritual, não sei porquê, uma mulher de São Paulo, São Paulo, e eu estou a ver um apartamento. É como se fosse que há um espírito, há um espírito de demônios territoriais que tenha visitado essa casa, que está em São Paulo, eu estou a ver isso. Não sei porquê, há muitos ataques espirituais nessa casa. Jesus, não sei por que eu estou a ver isso, nem sei por quê. Eu vejo isso na visão, São Paulo, um apartamento, uma casa, São Paulo. Oh, Rony disse que é de SP, ok? É uma casa para baixar telebrahar. Mas eu estou a ver, essa casa está próximo de uma comunidade religiosa. Essa casa está próximo de uma comunidade religiosa. É muito próximo, Xerebadaha. Uma igreja, não sei porque eu vejo isso. Eu vejo isso próximo de uma igreja, né? Um lugar de oração. Eu estou a ver isso. Ok. Rony. E eu vejo isso. Eu vejo isso próximo a uma igreja. Eu estou a ver como se fosse. Eu vejo uma árvore também. Uma árvore. Eu estou a ver isso. E uma parte branca. Algo branco. Parece uma pintura. Ok. Eu estou a ver isso. Estou a ver. Mas é uma pintura assim, já não nova. Eu vejo isso. Jesus. Essa casa está a receber visitação angelical. Visitação angelical. Em nome de Jesus. Visitação angelical. Visitação angelical. Visitação angelical. É a sua casa, Rony? Rony disse que é de SP também. E a casa dele está próximo, está ao lado de duas igrejas. Oh, glória. Jesus. Visitação em nome de Jesus. Aleluia. Thank you, Lord Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmão Rony, não é que essa casa tenha demônios, amém?
Não é que essa casa tenha demônios, não. Eu disse que ataques espirituais, não é? Uma casa pode estar cheia de unção, mas pode receber ataque. Aleluia. Uma casa pode estar cheia de unção, mas o diabo pode atacar. Amém. Por isso, o fator da minha grande batalha. Ok, ok. Amém. Amém. Ok, amém. Deus está na sua casa. Os anjos estão a visitar a tua casa. Os anjos estão a visitar a tua casa. Esse ataque sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre a sua vida, está neutralizado. A unção que está sobre a sua vida está sendo derramada sobre a sua família, está sendo derramada sobre a sua vida, amém? Então, se ninguém tem mais pedido de oração, Pastor Alexandra, podemos orar, né? Ou como é que é? Tem mais alguma questão? Alguém tem uma pergunta para nós orarmos já? Quem é a pastora Fabiana que pediu? A Vanilda Ferreira está pedindo oração pela vida dela e do esposo. E tem muita oração contrária no casamento e obra de macumba também. Aleluia. Em nome de Jesus, eu oro pela vida desta mulher e declaro a mão de Deus. Toda obra de macumba caia por terra em nome de Jesus. Todas as potestades, todas as forças satânicas que se levantam contra a vida dela caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, apóstolo, o profeta. Profeta Vladimir, então o senhor pode orar assim, por todos em coletivo aqui? Muita gente pedindo oração pela saúde e na área de libertação, se for possível. Amém. Vamos orar. Amém. Você que está ali tem seu azeite, prepara teu azeite. Vamos fazer uma oração ungida aqui. Você que tem o seu azeite. Vou te dar 1 minuto para você preparar o teu azeite. Amém? Eu também vou buscar o meu azeite. Amém. Eita, pastora Fabiana. Meu Deus, você já é Prepara o esperto. teu azeite. Alguém está precisando de azeite? Aqui, ó. Diga daí. Esse aqui é de lá do pastor Leandro, esse aqui. Cheiroso todo. Acabou, pastor Rogério? Você vai lá na Global, lá pega lá um. Jesus. Oh, Jesus. Eu trouxe logo uma garrafa aqui de azeite. Deixa o azeite para fazer comida, mulher. Voltou o azeite em casa. Tem o meu azeite. Tem outra ali dentro. Aleluia. Quem já preparou, vamos começar já a orar. Amém. Mais uma vez, eu vou fazer o convite para todos que estão aqui a atribuírem este livro, muito forte. Este livro, ela contém não só a teoria, não é um livro teórico, é um livro prático, é um guia prático e espiritual para quem deseja fluir nas profundezas de Deus. Porque ali tem prática. Amém? É muito forte. No ponto de vista teológico e no ponto de vista da revelação. Aleluia. Olha esse tema aqui. Esse tema é muito forte. Como cuidar do seu coração? Você sabia que a atuação do poder de Deus é revelada a nós através do nosso coração também?
Sim. Porque se o teu coração não estiver programado para Deus, você será incapaz de operar nas profundezas de Deus. Para operarmos nas profundezas de Deus, nós temos que programar o nosso coração. E ali você vai aprender como cuidar do seu coração, como é que você vai programar o teu coração. Então, esse livro é muito forte, amém? Tem experiências fortes, muito fortes. Esse aqui, eita glória, como dizem os brasileiros, eita glória. Quem tem o seu azeite já? Todos já têm o azeite, todos. Quem tem, dá um oi, né? Para nós começar já a orar. Vamos já começar a Amém. orar. Jesus. Começa a orar. Aí onde você está? Começa a orar. Lico paradia, brahas telehe, marabashata la mandelebros. Eu estou a orar em nome de Jesus, declarando a mão de Deus sobre todos os participantes desta live, deste culto online. Receba agora unção. Receba unção. Davi não derrotou Golias porque ele era forte. Davi derrotou Golias porque ele estava com o Senhor. Estou a declarar, o Senhor está contigo. Você vai derrotar todo Golias na sua vida. Todo gigante que se levanta para atacar tua saúde, todo gigante que se levanta para atacar tua família, hoje caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Mil cairão à tua direita, nenhum mal chegará até você. Caiam por terra em nome de Jesus. Receba agora, receba a libertação completa. Receba a libertação completa. Em nome de Jesus. Receba, receba. Você que está doente, receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Vai ungindo. Pega no teu azeite. Unge a tua cabeça. Unge um pouco a tua cabeça. Unge um pouco as tuas mãos. Recalamandelebros. Racalaman. Você vai começar a sentir as tuas mãos quentes. Uns vão aparecer pó de ouro, outros vão aparecer pó de diamante. Uns vão sentir a mão a ficar quente. Uns vão sentir a mão a ficar muito quente, a queimar. É o fogo sobre as tuas mãos. Recalawachatalabadia. Receba, 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 receba. Receba, receba, receba. Barabashikalamandelebros. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Você que está vivendo pesadelos na sua vida. Quando você dorme, sonhos espirituais malignos, caia por terra em nome de Jesus. Todo pesadelo, caia por terra. Caia por terra em nome de Jesus. Todas as forças que se levantam contra ti, caia por terra em nome de Jesus. Sejam canceladas. Todo altar familiar, caia por terra em nome de Jesus. Todo altar caia por terra. Todo altar seja quebrado em nome de Jesus. Seja destruído. Seja destruído. Seja desfeito. Toda obra de macumba. Toda obra de bruxaria. Magia negra. Magia branca. Magia cinzenta. Magia vermelha. Caia por terra em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, 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 seja liberto. No nome de Jesus. Todas as forças que se levantam para destruir o teu casamento, para destruir a tua vida, caia por terra agora. Mighty name of Jesus. Yes.
Yes. Mighty name of Jesus. Ei. Ei, talabahaya. Seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Pó de ouro apareça nas tuas mãos, pó de diamante, pó de prata apareça nas tuas mãos. Receba agora, receba, 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 receba unção, receba graça, receba bênção, receba libertação, receba, 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 receba! Receba! Jesus, arabashata labaya, rekelebada rabasha, lebredigazom de reria, lokele mandelebras, rakalawasteledia, recala. Eu estou ouvindo barulho de corrente, corrente está a ser quebrada, corrente de maldição, está a ser quebrada hoje, está a ser quebrada. Oh, Jesus. Fogo! Fogo! Doença, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher. Sai. Oh, glória a Deus. Tem pessoas que estão a receber azeite, tem pessoas que estão a receber pó de ouro. Oh, a pastora confirmou ali, recebeu pó de ouro. Outros estão a confirmar. É o poder de Deus. Você que não recebeu, receba. Toma posse. Pó de ouro. O anjo derrama pó de ouro, pó de prata nas tuas mãos. Receba. Você que tem uma dor na cabeça, dor no corpo. O Senhor está te curando agora. Procura a dor, a dor desapareceu. Você está numa atmosfera de cura, a cura está a entrar. Se você tem quistos, qualquer doença, você tem caroço, nódulos, o nódulo está a desaparecer, o caroço está a desaparecer. Receba. Distância de barreira para o poder de Deus. O poder de Deus toca agora o teu corpo. Nódulos desapareçam. Nódulos desapareçam agora. Desapareçam. Caroço desapareça. Doença desapareça. Dores desapareçam. Agora. Em nome de Jesus. Já. Depressão. Larga este homem agora. Seja curado agora. Arabachata la mandelebros. E arum satala bradia. Pradigarum sade. Oh, charabadiarus. Lerebachala brahaya. Ei! Quem tem braço curtos? Se você tem um braço curto ou perna curta que a outra, os anjos estão a esticar agora o teu braço, a tua perna. Você que tem braço, está a crescer. Milagres estão a acontecer, milagres criativos. Iribachata la mandelebros. E anus satalabra diados. O calamandelebros. Legui anus satalabra dia. Shabra tormenta dia. Loga talabahaya. Legedia dos satalabrahas. Leisa prahada. Lagasto de dia. Mabrahas seteleha. Recu satalabraha. Shabra talamanto. Regedia nosa. Leja non zebrehida labraha. Ushetele baba. Recu satalabradia. In the name of Jesus. Oh, receba a unção de Deus na sua vida. Receba unção, receba graça, receba cura, receba libertação, receba transformação, receba bênção,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Você que foi curado, você foi tocado, testemunha aí, amém? Você que recebeu o pó de ouro, o pó de prata, você que sentiu o agir de Deus, testemunha aí. Oh, yes, Jesus, 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 Jesus. Oh, amém, amém. Oh, ricalamande. Jesus. Pastor Alexandre, liga o microfone, vai. Oh, glórias, amém, glórias a Deus, meu Deus, foi forte demais, que presença forte, profeta, meu Jesus Cristo, Deus fala, viu, Deus envia os teus servos, né, profeta, para a glória de Deus, sabe, profeta, eu vejo que você tem uma conexão muito forte no Brasil, é como se você fosse para lá, passasse muito tempo lá, é assim, algo assim como se fosse, você vai ficar indo lá sempre, é como se fosse algo assim muito forte, você vai ter uma conexão muito forte quando você for no Brasil, que você vai ficar indo lá sempre, você não vai ficar indo só uma vez, é como se o senhor fosse voltar, depois ficasse indo lá, é como se tivesse uma mentoria, algo assim muito forte lá no Brasil. Amém. Eu creio que você vai voltar lá, vai chegar lá em breve, em nome de Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui uma palavra para o senhor, né? Gratidão também por tudo, né? Meu Deus, foi forte demais. A presença de Deus aqui e a presença do Espírito Santo aqui é notável, é palpável. As pessoas aqui estão sentindo a presença de Deus. E isso é muito forte, não é? Isso, as pessoas estão aqui testemunhando, não é, que do poder de Deus através da sua vida. Né? Glória a Deus por isso, não é? A gente fica feliz, sabe, profeta? Porque Amém. a gente Amém. vê alguém curado, quando vê alguém, né, liberto, meu Deus, a gente pensa assim, a gente não pode parar, não é, profeta? Muitas das vezes a gente pensa até em parar, mas quando a gente vê uma situação que o que Deus faz, a gente diz, não, a gente não pode parar, não é assim, profeta? Yes. Então, a palavra para você, Amém. eu quero deixar para você essa palavra, né, que o Espírito Santo me tocou para mim dizer. Está em Isaías 41, versículo 10, que disse, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Deus é contigo. Não sei o que tem para resolver, se há alguma coisa assim de justiça, alguma coisa assim, mas Deus está dizendo aqui que Ele é contigo, Ele está contigo, não tenha medo. Glória a Deus. Deus é tremendo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero orar agradecendo, né? E pedindo a proteção divina para todos nós. Amém? Pai, Amém. obrigado, Senhor Jesus. Quero agradecer, Senhor, pela tua presença mais uma vez em nosso culto, Pai. Agradecer, Pai, pelo profeta Vladimir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere das comportas do céu, Pai. Bênção sem medida sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família e sobre o ministério dele, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também quero agradecer, Papai, por todos os irmãos que estão aqui presentes, Pai. E te peço, Pai, que o Senhor, Pai, entre na casa de cada um, Jesus. Senhor, veja o que é que está passando os teus irmãos, os teus filhos, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entre com providência na saúde, entre com providência, Pai, de Calamanarabassuga, de Comanai. Oh, Senhor Jesus, entre com providência no financeiro, Jesus. Na saúde, no financeiro,
financeiro. Ah, Senhor Jesus, em tudo, Pai. Em tudo que os irmãos tocar, Jesus, que venha multiplicar, que venha ser abençoado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu quero agradecer o Senhor, Pai, por este dia, por este momento, por esta live. Pai, a tua presença é muito linda, Pai. O Senhor está aqui conosco, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, prepara a vinda, Pai, a ida do profeta Vladimilson ao Brasil, Jesus, que tem muitos irmãos lá precisando da vinda dele lá no Brasil, Jesus, precisando da palavra profética que o Senhor usa através da vida desse profeta de Deus, Jesus Cristo. Tem muitas pessoas lá, papai, em nome de Jesus, e em todo mundo, Pai, precisando de uma voz profética, de um profeta de Deus que não se esconde, Jesus. De um profeta de Deus que trabalha para o reino de Deus, Jesus. Senhor, abençoa ele, Pai. 3 vezes mais, Pai. Não, Pai, não 3 vezes, Pai. 7 vezes mais, Senhor Jesus. Por tudo, Pai, por essa semente que ele jogou aqui, Jesus. Por tudo, Jesus. Que ele vem profetizando, falando, Pai, que o Senhor usa. Aleluia, Jesus. Ele é boca de Deus, Jesus. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por esse tempo precioso que tivemos com ele e que o Senhor usou este servo de Deus, Pai. Escutamos a tua voz, Senhor Jesus, através deste homem de Deus, Pai. Nós agradecemos e abençoamos cada um dos meus irmãos, Pai. E pedimos, Pai, que o sangue de Jesus Cristo venha nos cobrir, Jesus, nos protegendo e nos dando livramento, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, pastora Fabiana? Bem, meu querido profeta, Deus te abençoe poderosamente. Somos gratas, né, a você por ter aceito o nosso humilde convite. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Amém, pastora Fabiana? Tem um louvor para nós aí? Oh, glória. Sim, e a mentoria, procure aí o Instagram do profeta. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a presença do Espírito Santo Pai sobre a vida, família e ministério de vocês, amém? Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Fique na paz. Gratidão. Gratidão. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigada, apóstolo. Ela vai ser apóstolo, viu? Também? Estou chamando apóstolo. É forte. Profeta.